Pessoal, então vamos lá. Vamos trabalhar aí a parte de gramática na nossa apostila. Primeira coisa que eu quero que vocês destaquem é o seguinte: título da aula. Nós vamos trabalhar as classes de palavras. Na língua portuguesa, desde o ensino fundamental, vocês sabem que nós temos 10 classes de palavras. E aqui no ensino médio, a gente trabalha as mais importantes. Hoje nós vamos trabalhar aqui das 10 classes de palavras da língua portuguesa, nós vamos trabalhar focado no substantivo. A palavra-chave nossa aqui é substantivo. Só que, como sempre, o substantivo, nós vamos trabalhar detalhadamente. Por quê? Dependendo do vestibular, gente, cobra muito detalhe. Então, é fundamental que a gente faça uma análise detalhada. Então, vamos no primeiro pontinho aí, destaca para mim a palavra-chave substantivo. Então, quando nós falamos aqui no substantivo nós podemos abordar o substantivo sobre 3 aspectos diferentes. Primeiro, do ponto de vista semântico. O que é a semântica na língua portuguesa? É a parte da gramática que estuda o sentido das palavras. Então, grifa aí para mim o seguinte: do ponto de vista semântico, substantivo ele designa principalmente os seres. Segundo ponto de vista, numa segunda perspectiva, como que nós vamos trabalhar o substantivo? É do ponto de vista mórfico. O adjetivo mórfico vem do substantivo morfologia. O que é a morfologia? Na gramática, a morfologia é o estudo da estrutura das palavras. Então, grifa aí comigo. Do ponto de vista mórfico, tem marca de gênero, masculino ou feminino, e de número, singular ou plural. Faz o plural em S. A regra é que o substantivo faça o plural em S. Então, menino, meninos, menina, meninas, garoto, garotos, garota, garotas. Vamos agora para o terceiro ponto, gente. Terceiro ponto nosso aí. No terceiro ponto, nós vamos ver aí sobre o ponto de vista sintático. Sintático vem de sintaxe. O que é a sintaxe? É a organização das palavras na frase. Então, destaquem comigo. Do ponto de vista sintático, é o núcleo do grupo nominal. É a única palavra que pode desempenhar sozinha o papel de sujeito, mas pode ser acompanhada de satélites que a modificam, ok? Bom, isso tudo junto aqui somado, nós temos um conceito bem amplo, bem analítico mesmo, de substantivo. E não aquele conceito básico que a gente estuda lá no ensino fundamental. Agora vamos trabalhar, gente, as funções do substantivo. Quais seriam as funções do substantivo? Grifa para mim. A principal função do substantivo é nomear. E nomear é interpretar. Então, grifa aí para mim. Nomear e interpretar. Então, a principal função do substantivo é nomear. Só que nomear é interpretar. Vamos destacar aí? Costuma-se dizer que as línguas não recortam o universo da mesma maneira, classificando todos os compartimentos de maneira igual, com mudança apenas de nome. Então, os nomes, eles identificam. Então, quando eu, por exemplo, ao invés de usar a palavra democracia, eu uso a palavra tirania, eu já identifico aquela realidade. Democracia é o governo do povo, ou seja, a opinião do povo é levada em consideração. Agora, quando eu falo tirania, ou então quando eu falo ditadura, essas palavras elas trazem a ideia de que aquela realidade a qual me refiro é uma realidade sem liberdade, ok? Destaca aí também, por favor, o seguinte: os nomes não são apenas um rótulo para identificar uma coisa. Eles, além disso, contêm uma interpretação diferenciada de um dado de realidade segundo cada cultura, ok? Então, acontece, por exemplo, quando a gente falava das pessoas que são portadoras de deficiência, né? Antigamente a gente falava que aquela pessoa era deficiente. A pessoa era deficiente. Se você observar todos os documentos internacionais, hoje em dia a gente diz que é uma pessoa portadora de deficiência. Então, muda um pouquinho, mas significa muito, porque quando a gente falava que a pessoa é deficiente, é como se ela inteira fosse dominada pela deficiência. Quando eu digo que a pessoa é portadora de uma determinada deficiência, então aquela deficiência ela é um elemento, mas ela não é a pessoa como um todo, ok?
Bom, estudamos o conceito, estudamos a função, agora é uma parte mais técnica, mais detalhada, que é a classificação do substantivo. Gente, destaca aí para mim. Classificação do substantivo. Bom, vamos destacando. O que, que a gente vai classificar o substantivo? Existem vários critérios de classificação do substantivo. Primeiro de todos aí que eu quero que vocês destaquem é o próprio. O que, que é um substantivo próprio, gente? Destaquem comigo. Designa apenas um indivíduo da espécie. Substantivo comum. O que, que nós temos aí? Designa qualquer elemento da espécie. Substantivo coletivo. Tipo de substantivo comum que designa um agrupamento de elementos, prestem bem atenção nisso, da espécie. Substantivo concreto, olha onde a gente está. Substantivo concreto designa seres representáveis como entes autônomos, sejam eles reais ou imaginários. E por último, aqui na classificação, substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? Designa processos, ações, qualidades e estados depreendidos do conjunto de seres nos quais se manifestam. Muito importante para vocês é o seguinte: tem que decorar essa classificação, então é memória, e veja a inteligência da coisa. Quando o Enem cobra essa classificação, normalmente o Enem cobra essa classificação junto com gêneros textuais. Então, tem determinados gêneros textuais que vão prevalecer um certo grupo de substantivos. Então, por exemplo, substantivo abstrato prevalece onde? Na dissertação. Então, se eu vou fazer uma dissertação sobre democracia, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, as múltiplas liberdades que nós todos temos, eu já sei que eu estou produzindo um gênero textual dissertativo. Então, as palavras que vão prevalecer são substantivos abstratos. Então, muito cuidado. Essa classificação, como toda classificação de biologia, física, química, matemática, nenhuma classificação tem um fim em si mesmo. A classificação ela tem um fim além, uma função além, ok? Vamos detalhar um pouco essa classificação agora? Grifa aí para mim. Substantivo concreto. O que nós temos? Substantivo concreto serve para construir textos que reproduzem um simulacro. O que é um simulacro, gente? Uma representação simulada do mundo. Ao contrário dos substantivos concretos, agora vamos trabalhar um pouquinho aí o substantivo abstrato. O que eu tenho no substantivo abstrato, pessoal? Substantivo abstrato serve para construir textos que contêm interpretações e fazem comentários sobre dados e eventos do mundo. Ainda continuando. Os substantivos abstratos, muito importante a gente destacar aí, são úteis para recuperar trechos já citados anteriormente no texto e para traçar sua orientação argumentativa. Terceiro, hein? Também servem para sintetizar e resumir texto. Então, olha para você ver. Compara o substantivo concreto. Utilização pequenininha. Compara o substantivo abstrato. Utilização bem extensa. Ele é muito mais utilizado e tem múltiplas funções. Ok? Agora vamos trabalhar aí gênero e número dos substantivos. Bom, quando nós falamos em gênero e número dos substantivos, são algumas regrinhas que eu preciso que vocês decorem mesmo, gente. Decorem. A palavra é essa mesmo, é decorar, é saber de cor. Grifa aí para mim. São marcas linguísticas que servem para distinguir particularidades de um mesmo substantivo. Continuando, hein? Masculino, feminino, singular, plural, são marcas necessárias dos substantivos da língua portuguesa. Por que são marcas necessárias, gente? Porque elas identificam os elementos do texto de maneira específica. Então, quando eu vou me referir ao masculino, quando eu vou me referir ao feminino, quando eu me refiro única e exclusivamente a um só personagem, ou a vários personagens, então plural. Então, destaca mais um pouco aí para mim, por favor. Elas têm muita utilidade para marcar correlações
entre as palavras no interior das frases, mas não são muito produtivas para a construção de efeitos de sentido. É importante ressaltar que se trata de classificação, presta atenção aí, classificações no plural, de caráter gramatical, não necessariamente correspondentes com a natureza da realidade representada. Então, o que tem aqui? Principalmente, quando nós temos uma palavra que a gente lê, por exemplo, nós temos aí a palavra branco, da ideia de masculino, a palavra cadeira, da ideia de feminino. No entanto, esses são elementos que eu não precisaria identificar com gênero, porque não são pessoas. Não há uma motivação pessoal, ok? Outra coisa que eu quero que vocês destaquem para mim é o seguinte, pessoal, sequência. Se há motivações para isso, elas já não são mais perceptíveis pelos falantes nativos, que apesar disso utilizam, presta atenção ali, utilizam adequadamente essas palavras de acordo com as normas do idioma. A formação dos gêneros, em grande parte, obedece a regularidades da gramática. Então, quando nós pensamos em formar um gênero de uma determinada palavra, está de acordo com a história. Então, vamos ver duas palavras muito simples. Ó, cavalo, masculino. Se eu fosse pensar apenas em colocar ali a letrinha A para formar o feminino, no popular até as pessoas brincam, cavala, não é? Mas a gente sabe que historicamente, gramaticalmente, cavalo, feminino, égua, ok? Então, muito cuidado com essas formações. Vamos para baixo agora aí, destaca para mim, pessoal, na sequência. Plural dos substantivos compostos. Isso aqui é o que mais cai, tanto no vestibular quanto no Enem. É saber se nós conseguimos memorizar e aplicar as regras do plural dos substantivos compostos. O que a gente tem aí no plural dos substantivos compostos, pessoal? Bom, vão para o plural as palavras que fazem o plural em S. Então, olha o exemplo. Matéria-prima. Como é que fica? Matérias-prima. Na sequência, grifa aí para mim, gente. As que não fazem plural em S ficam invariáveis. Por exemplo, guarda-roupa fica como guarda, porque está ligado ao verbo guardar, e roupas, que vai para o plural, porque está ligado ao substantivo. Agora vamos decorar algumas fórmulas aqui importantíssimas. Primeira delas, grifem para mim, substantivo mais substantivo. Então eu tenho tenente, coronel. Como é que fica o plural? Tenentes, coronéis. É possível a interpretação tenente e coronel. Agora, olha, manga rosa. Como é que fica? Mangas. Rosa no singular. Por quê? Seria muito forçado a ideia de a mesma cor ir para o plural. Na sequência aí, o que eu quero que vocês grifem para mim aí? Substantivo, perdão, verbo mais verbos repetidos. Então, fica de olho aí. Próxima forma. Verbo mais verbos repetidos. Como é que fica? Pega, pega. Fica pega, pegas. Mais raro, gente, mas também é correto a gente achar pegas, pegas. Veja que na hora de pronunciar, nossa pronúncia nem parece correta, ok? Terceira fórmula aí que eu quero que vocês destaquem. Verbo mais verbo de sentidos opostos. Olha o exemplo. Perde e ganha. Os perde e ganha. Veja que nenhum dos dois foi para o plural. Nenhum dos dois foi para o plural. Tá certo? Próxima fórmula. Compostos ligados por preposição. Olha o exemplo lá. Água de colônia. Como é que fica no plural? Águas de colônia. Próximo, onomatopeias. Para quem não se recordam, o que são onomatopeias? São produções de palavras que imitam sons da natureza. Então, olha aí a onomatopeia. Bem-te-vi é o nome de uma ave que imita o som que ele faz. Como é que fica o plural dela, gente? Bem-te-vis. Ok? Sequência. Compostos não separados por hífen. Então, tem o termo composto, mas esse termo composto não é separado por hífen. Então, como que fica ali, ó? Pontapé, plural, pontapés.
Lembrando da palavra qualquer. Qualquer um de vocês é um ótimo aluno. Quaisquer. É o plural no interior da palavra. Quaisquer de vocês poderia ter tirado a nota 10. Ok? Agora vamos trabalhar o grau. Último elemento aí do substantivo, o grau. O grau eu quero que vocês grifem aí comigo. O que é o grau, gente? Grau é uma categoria que serve para distinguir o mesmo substantivo pelo tamanho ou volume, incluindo três subdivisões, pessoal. Três subdivisões. Primeira, grau normal. Destaquem comigo. O que é o grau normal? É o tamanho visto como usual. Então, quando eu falo de carro, grau normal. Casa, grau normal. Menino, grau normal. Diminutivo. Vamos grifar aí? O diminutivo, o tamanho considerado menor que o normal. Então, carrinho é diminutivo, filhinho é diminutivo. Terceiro, gente, aumentativo. O tamanho considerado como maior é aumentativo. Agora vamos para baixo aí e observem comigo. Em relação ao tamanho, destaquem os graus podem associar também conotações diversas. O que são conotações? São interpretações. Diversas como, vamos ver aí, depreciação. Então, por exemplo, se eu digo frangote, é uma depreciação. Afeto, filhinho, eu demonstro carinho. Atenuação, machucadinho, pecadinho. Para baixo, o aumentativo, por sua vez, associa conotações, interpretações de valorização, então, dinheirão, carrão, ok? Depreciação, cinquentão, ok? Muito cuidado com essas palavras, gente, são muitas regras. É claro que depois, à medida que a gente for trabalhando as questões, as regras elas vão ficando mais claras, mas é fundamental que quando nós trabalhamos as regras na língua portuguesa, tem que decorar. Tem que decorar as regras, fazer muitas questões para não errar, porque senão chega no Enem, chega no vestibular e erra mesmo, não tem jeito.